Mateus 5, a partir do 43. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se Jesus nos ensinou dessa forma com o inimigo, quanto mais aos nossos irmãos animais, né? Porque eu não precisou nem dizer, eu acredito, sabe? Porque muitas pessoas falam. Por que Jesus não falou que não era para não comer carne? Mas eu acho que ele foi muito mais a fundo e nós ficamos procurando respostas superficiais, como eu disse. Então, o objetivo dessa palestra é fazer uma continuação, porque eu fiz a palestra 1, né, falando da alimentação carnívora. E eu fui mais a fundo e percebi que algumas coisas eu falei estavam erradas, então eu pretendo corrigir. E eu vejo que é um assunto que, pesquisando pelos anos, nós vemos que a produção de carne está aumentando, então é como se fosse um mal silencioso, sabe, que ninguém fala. É a mesma coisa, se nós para pensar, aqueles estudos que nós fazemos quando em anos de política, se o animal quantas pessoas foram assassinadas nesse ano, nesse governo, e quantas pessoas foram assassinadas nesse governo. Nós fazemos isso com os humanos, né? Mas com os animais nós nunca paramos para pensar. Então, vendo os dados, vemos que de 2000 para frente, e com a produção em massa, né, das indústrias, teve um aumento muito grande. Eu não fazia ideia dos números, então a primeira coisa que eu fui foi pesquisar os números para ter noção de quantos assassinatos acontecem por ano, né, dos animais. Então eu queria até que vocês estimassem, só para ver se nós chegava perto, porque eu não chegava nem perto desses números. Então, por exemplo, o boi, por anos, no mundo, né? Coloquei no mundo. Vocês acham que quanto? Chuta aí, o Denis, chuta primeiro um. Por ano? É. No mundo? No mundo. Nossa, acho que tem uns 2 milhões? 2 milhões? É. 310 milhões. Suíno, Valdir, você chuta quanto? Levar uns 80 milhões? Quanto? 80. 1,5 bilhões. Nossa. Frango, Denis. Tá mais alto, uns 500 milhões. Milhões? É. 75 bilhões. Bilhões? Uhum. E peixe, Valdir? 100 bilhões? 2 trilhões. Nossa. Então é realmente um mal silencioso, porque nós nunca ia imaginar um número tão grande, ou nem, né, um número que nós fala matemática, em matemática, acho que nem em engenharia eu uso esses números. É muito, muito grande, é muito preocupante. É muito assassinato. Então imagina como fica a aura do planeta depois de tanto assassinato em um ano. E aí muitas pessoas falam, não, mas não é eu que matei, né? Então não tem nada a ver. As pessoas conseguem ter esse argumento ainda, não sei como, simplesmente pelo fato delas não estar matando. É óbvio que é tão superficial isso que a pessoa que está comendo está contribuindo e está matando. Então, mas eu achei uma outra forma de deixar mais claro a quantidade. Então, individualmente, uma pessoa que tem 60 anos já matou animais inteiros, sabe? É como se ele tivesse comido os animais inteiros. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, individual, 60 anos, na vida, é como se ela. Um brasileiro, tá? Eu coloquei um brasileiro, gente. Por isso que eu não coloquei o peixe aqui, porque o brasileiro come muito menos peixe em relação aos outros. Então, um boi, por exemplo, uma pessoa já matou. Uma pessoa de 60 anos já matou 10 bois. Caneta para funcionar. 10 bois. Deixa eu ver.
Isso é uma conta simples, tá, gente? É só uma estimativa de mais ou menos quantos na vida nós comemos inteiro. Então nós podemos dizer que uma pessoa de 60 anos já matou 10 bois, 16 porcos e 1000 frangos, porque ela sozinha comeu tudo isso ao longo de sua existência. Então, eu acho que é o primeiro passo, a primeira parte dessa palestra é quebrar essa desculpa de que eu não tenho culpa, né? Com certeza que a pessoa tem culpa, sim, porque é inteiro, não tem como a pessoa falar que não, mas eu comi só um pedacinho, não faz sentido, você come inteiro, acúmulo, né? Esse acúmulo, umas contas que eu fiz supondo 150 gramas por refeição, coisa assim, sabe? 5 vezes na semana, coisas assim. É a média do brasileiro mesmo. Então, na palestra anterior, como nós somos completamente abertos, né, nós não colocamos viés nenhum, eu quis deixar claro também que existem alguns pontos que realmente faz falta quando nós paramos de comer. Então, eu falei da vitamina B12 e também falei do ferro M. São 2 pontos que faziam falta, pelo menos na minha cabeça na época. Depois eu entendi que não é bem assim. Então, primeiramente, eu queria falar do cresol, que era um dos pontos que eu falei na palestra anterior. Uma correção também, porque o cresol, eu falei que por causa da alimentação carnívora, quando nós comemos muito, ele às vezes entra sem ser digerido. Então, ele tem um aminoácido que chama tirosina, e quando ele não é absorvido, ele vai para o intestino, e lá ele meio que apodrece, vamos dizer assim, e ele é quebrado, e aí forma esse cresol. Esse cresol, ele ataca a bainha de mielina. Eu falei isso rapidamente na palestra, eu acho que era importante deixar claro, que ele ataca a bainha de mielina e por isso ele faz que o neurônio não consiga levar o sinal elétrico para o próximo neurônio. Isso afeta muita coisa, isso pode afetar a fala, pode afetar o pensamento, pode afetar os sentimentos e os movimentos. Só por isso eu acho que já era um motivo de parar de comer carne, sabe? Porque é isso a base de muitas doenças, muitas mesmo. E a correção que eu queria fazer, que isso daí eu já tinha falado na palestra anterior, a correção que eu queria fazer é que a alimentação vegetariana também possui esse aminoácido. Acontece a produção de cresol também. A diferença é que é muito mais baixa, né? E também ela possui fibras, então a absorção dele é bem diferente, não faz tão mal quanto uma alimentação carnívora, principalmente das carnes vermelhas, né? Então, o que eu quero deixar claro também em relação à palestra anterior, porque foi muitas das respostas que eu ouvi, é que a alimentação vegetariana também tem. A alimentação vegetariana também tem. Então, eu quero deixar claro que o objetivo dessa palestra não é falar que a alimentação vegetariana é perfeita. Muito pelo contrário. É deixar claro que não existe uma alimentação perfeita. Vamos chegar algum dia, talvez daqui uns 50 anos, vamos chegar em conclusões que hoje não temos. Parece que o caminho mais promissor é o de suplementação, onde que a nossa alimentação principal seria por cápsulas, não seria alimentação vegetariana. Hoje em dia, comparando a vegetariana com a carnívora, ela é muito melhor, com certeza. As leguminosas têm coisas que equilibram, as frutas, né? Por exemplo, a questão da fruta, que tem a frutose, e aí, só que tem fibras o suficiente também para equilibrar, porque a frutose por si é um açúcar péssimo. Então você está comendo a fruta e fala, não, mas o açúcar da fruta é mais saudável. É mais saudável, mas ainda é péssimo. É uma bosta. Então, com fibras que tem nas frutas, equilibra. Dá um equilíbriozinho assim, que não dá para falar que é perfeito. É estranho, sabe? Então, quem assiste a nossa palestra vai entender que falamos direto que a alimentação, que a natureza não é perfeita. Não é. Não adianta nós falar que tudo que vem da natureza é melhor só por ser natural, um feijão, essas coisas. Não é perfeito. Mas o objetivo dessa palestra é acabar com a alimentação necrófaga, porque maltrata os animais e, além disso, tem muitos malefícios para o corpo, que é o que eu vou explicar agora. A questão do ferro M, eu falei na palestra anterior que faz falta, porque o ferro M é um ferro que é muito mais facilmente absorvível. Então, enquanto o outro, que é o ferro não M, é absorvido de 2 a 10%, o ferro M é absorvido de 15 a 35%. Então, quando você pesquisa superficialmente, em alguma pesquisa no Google ou no ChatGPT, eles falam que se você tirar o ferro M, você vai ter anemia, por causa que você não consegue mais absorver muito. Você vai ficar sem esse ferro que é altamente absorvível. Porém, indo muito mais a fundo, eu entendi que o ferro M é o principal problema inflamatório do corpo. Não vou falar que é o principal, mas é muito inflamatório para o corpo. E talvez muitas das doenças que nós falamos tenha base
nessa alimentação de ferro M, sendo que nós não sabíamos. Então, o que acontece? O ferro M, ele é o ferro que vem direto do sangue e do músculo dos animais. Ele já vem completo. Ele não precisa passar pelo estômago, ele não precisa da vitamina C, que ajuda na absorção do outro tipo de ferro. Ele não precisa diretamente da acidez do estômago, porque ele já é um ferro que já estava no sangue. Então ele só vem protegido pela estrutura M, por isso que ele tem esse nome, e já passa direto para ser absorvido no intestino. O problema, em comparação com a alimentação do outro ferro M, do outro ferro não M, é que esse ferro, mesmo que você já tenha o estoque necessário de ferro, você vai continuar absorvendo muito, muito. E você não consegue fazer um controle de quantidade, porque ele não é tão facilmente. O ferro não M, quando ele entra na corrente, o corpo consegue fazer um raciocínio. Eu estou precisando de ferro? Se eu preciso, eu vou absorver. Se eu não estou precisando, vai passar reto. Esse não. Esse, por ser um pacote completo, ele já é absorvido por completo. E quando ele está em excesso, muitas pessoas não vão ver no momento o seu problema. Então eu coloquei aqui 2 caminhos, só para você entender, que é o excesso sistêmico, e esse daqui eu deixei 3 coisas juntas aqui, que é o excesso funcional, o local e o redox. Então explicando primeiramente o excesso sistêmico. Ele facilmente você consegue pegar, ele é o que é localizável, você consegue fazer um exame de ferritina e transferrina, que são os estoques de ferro, e aí você consegue ver se ele está alto e se ele está causando algum desses problemas aqui. O excesso de ferro é capaz de causar tudo isso aqui, diabetes, cirrose e cardiomiopatia, sendo que geralmente é outras coisas completamente nada a ver, né? Por exemplo, diabetes é de açúcar, cirrose é de álcool e cardiomiopatia é de problema normal do coração. Então eu fui ver o ferro, ele pega na diabetes, por exemplo, ele pega uma estrutura, uma célula que chama célula beta, e aí ele mata essa célula beta, que ela é bem sensível, e aí faz de novo que aumente a resistência à insulina, então ele acaba com o pâncreas. Então aqui ele pega o pâncreas, aqui ele pega o fígado e aqui ele pega o coração. Tudo isso pela alimentação da carne. Só que aqui é interessante que eu estou falando do quê? Do excesso. Quando você come muita carne, você pega esse excesso, que não é tão facilmente controlável. Então vamos supor, pode ser que você coma só 150 gramas e você já chegue nesse excesso, que vai te causar essas coisas aqui. Você precisaria de fazer um exame e você consegue detectar. Porém é muito complicado, gente, porque a pessoa que está com diabetes alta, o médico vai fazer o exame e não vai falar é o ferro. Ele vai falar que é o açúcar. É fácil, se for um médico muito inteligente e ir muito a fundo, ele encontrar que o problema é o ferro. Mas geralmente eles não acham, eles acham que é outra coisa. Cirrose, ele não vai pegar e falar que é por causa do ferro, ele vai falar que é por causa da bebida. Porque acontece muito. Uma pessoa que come churrasco, bebe muita cerveja. Então, a vida das pessoas não é tão fácil de fazer um estudo assim. Por isso que pesquisando, nós não encontramos tanta informação a respeito da alimentação carnívora, porque muitos dos estudos feitos, as pessoas têm outras fontes de problema, por exemplo, genética, estilo de vida sedentário, e junta com essa alimentação. Esse que eu expliquei agora é o excesso sistêmico, onde as doenças ficam até que claras, vamos dizer assim. Agora, quando acontece o excesso funcional, ou essa parte local e o redox, o primeiro ainda é relacionado ao excesso, esses dois não. Simplesmente por comer a carne já acontece essa parte aqui, ó, que o ferro ele junta com essa parte aqui, que já esqueci o nome, mas ela fica na célula. Oi? Água oxigenada. Não, é uma parte que existe pode-se dizer assim, mas é que na célula ela tem outro nome, mais da célula. E aí ela faz essa reação, ela se transforma em ferro A3 e cria esse OH aqui, que é o radical livre. O pior radical livre que existe para o corpo. Não sei se vocês lembram, na palestra anterior eu expliquei que o radical livre, o problema é que ele causa aquela corrosão, vamos dizer assim. Ele pega uma parte, ele fica assim, ó, como se ele precisasse ligar alguma coisa aqui, ele precisa fazer uma ligação covalente. Então, se ele conseguir encontrar um DNA, ele vai se ligar no DNA e vai arrancar um pedacinho. Se ele encontrar uma célula, ele vai arrancar um pedacinho da célula. Ele vai arrancando qualquer coisa que ele precisa. Por isso que existem os radicais livres e o nosso corpo precisa de antioxidantes. Porque muita coisa gera radicais livres no nosso corpo. Mas a alimentação carnívora, pelo jeito, causa muito. Porque se você comer carne uma vez, você já causa essa reação. Aqui não é pelo acúmulo. Entendeu? Uma vez que você come, o ferro M já causa isso aqui. Já causa essa produção de radical livre. Porém,
você cai no excesso também, que faz isso acontecer muitas vezes. Aí acontecendo muitas vezes, você cai nesses problemas de cima aqui, que é cirrose, diabetes. Então, o problema é uma pessoa de 60 anos que come carne a vida inteira, acumulou repetições infinitas disso daqui, e agora, com 60 anos, a pessoa tem diabetes. E aí nós pensamos, não, mas é porque a pessoa é idosa, né? A pessoa idosa pega essas doenças mesmo. Mas não, muito provável porque na alimentação dela estava a fonte de todo esse problema. O que o radical livre causa? O radical livre é por causa que ele é uma hidroxila, né, livre, então ele tem uma ligação covalente para fazer. Então ele vai procurar qualquer coisa que seja. Geralmente ele encontra uma célula e arranca esse pedacinho da célula. Então tem um órgão, né, então ele vai arrancando os pedacinhos do órgão, falar assim, de um jeito mais leigo, né. E ele também faz isso com o DNA. Certo? Agora, eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, que em 2015 a OMS classificou as carnes, eles refizeram os estudos, com 800 estudos em relação à carne vermelha, carnes no geral, e câncer, e correlacionaram, e conseguiram chegar numa conclusão de que a carne é câncer, não é cancerígena o nome, né? Tem um nome diferente, peraí. É um produto cancinogênico. E a princípio essa palavra fica difícil, mas depois, chegando aqui, vocês vão conseguir entender o que isso quer dizer. Praticamente, o grupo 1 significa as carnes processadas, que é salsicha, linguiça, bacon. Acho que é importante deixar claro que o bacon é carne processada, né? Algumas pessoas não acham que é presunto. Então, as carnes processadas foram classificadas como certeza de câncer, dessa palavra que eu falei, cancinogênico, certeza. Agora, o grupo 2A é classificado como provavelmente cancinogênica, que são as carnes vermelhas. Eu acredito que essa complicação se vem justamente pelo que eu expliquei anteriormente. O ferro M é o principal, foi a parte mais citada no estudo dos estudos da OMS. E então, foi um erro bem grande da minha palestra anterior, falar que o ferro M era uma coisa necessária para o corpo, sendo que ela é justamente o principal causador do câncer. Porque a carne gera o câncer no intestino. Justamente porque o ferro M, quando ele passa direto, ele vai sendo absorvido, ele cria o radical livre no intestino. Então, é o principal causador de câncer do intestino. E não é só isso, né, mas junta com várias outras partes, falando do ferro M é só uma das partes, mas como eu te expliquei na palestra anterior também tem a questão do cresol, tem a questão da putrescina e da cadaverina. Todas essas daí vai juntando, vai acumulando tudo aquilo que tem na carne e acaba contribuindo para o câncer. Não dá para falar que causa câncer, porque... Eu vou explicar isso mais para frente, deixa pra lá. Então, aqui é um terceiro item, né, que também podemos colocar como problema, porque quando nós vamos fazer um churrasco, a gordura que está na carne pinga no fogo e evapora como fumaça. E aí essa fumaça gruda na carne de novo e gera, como ela já está em fumaça, ela já reagiu, né? Ela já foi uma fórmula química lá e já criou uma outra coisa. Então ela gera esses HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E aqui foi muito interessante até para mim a pesquisa, porque eles falavam que causava mutação no DNA. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que é mutação no DNA? Aí eu fui pesquisando a fundo e eles não explicam direito. Então, pelo nosso conhecimento e pela palestra que você fez, eu entendi o que era a mutação e perguntei, pera, é isso daqui? Eu falei, quer dizer então que quando você está pegando... será que você está pegando um gene e você coloca uma hidroxila e machucou ele? E a partir do momento que você quebrou aquele gene, você colocou uma outra informação e esse gene passa essa informação para frente e multiplica o que não deveria multiplicar? Era exatamente isso. Aí ele falou, é isso. Porque na palavra que ele estava querendo, achando também que eu sou leigo, né, que eu nunca fiz essas palestras, ele nunca ouviu palestra desse tipo, eles achou que não ia entender, por isso que ele não explica assim. Mas então, gente, é exatamente isso. Por exemplo, existem os genes no nosso DNA, mas também existem os genes que são supervisores dos genes. Então, por exemplo, esse gene P53, deixa eu ver a função dele aqui, ó.
Aí, pode falar. O HPA, então, é uma substância que chega na carne quando o sangue evapora e volta para a carne. Não entendi, Fábio. O HPA, então, seria essa substância que chega na carne quando está no churrasco e aí o sangue ele cai, né? A gordura. A gordura cai. A gordura cai. Isso. E aí volta, ela forma tipo como se fosse uma crosta, sabe? Entendi. Qual é a palavra do meio ali? Hidrocarboneto policíclicos. Policíclico. Uhum. Então, eu falei, me dá um exemplo real. Aí ele pegou, por exemplo, esse gene que é o P53. Ele é chamado de guardião do genoma. Ele faz o quê? Ele repara o DNA danificado, ele ativa a morte celular e ele silencia genes perigosos. Então nós temos aqui a nossa parte ativa, que nós sabemos muito bem, é muito interessante como que cai no assunto de Javé, né? E a parte inativa. Então, por exemplo, esse MIC aqui, ele é um canceno... como é que é o nome complicado? Oncogênico. Oncogene. Então, ele normalmente está inativo no nosso corpo. Aí esse gene, que é o P53, ele tem o objetivo de cuidar dos genes. Então, ele passa também, por exemplo, vou reparar todos esses daqui e vou falar a quantidade de multiplicação que tem que acontecer. Então, quando acontece aquela parte aqui, porque esse HPA aqui, ele faz, no fim das contas, ele faz as mesmas coisas, tá? Ele vai e cria um radical livre. E aí, ele vai e machuca esse gene aqui. Como esse gene para de funcionar, ele vai, como ele cuida de todos os outros aqui, ele vai e ativa todo esse daqui e ativa um nada a ver, que é o MIC. E aí começa uma reprodução gigantesca de uma célula específica, depende de qual tipo de câncer, e vira um tumor, né? E vai crescendo, e é o que nós chamamos de câncer. Então eu achei muito interessante isso, porque nós sempre falamos dessa palestra, então acho que quem não está entendendo isso daqui precisa ver as palestras anteriores, porque o nosso DNA é considerado um dos DNAs melhores em relação a todos os seres vivos, porque nós conseguimos ter partes inativas que nos causariam doenças. E nós vamos, e através das nossas atitudes, vamos e ativamos eles de novo. Isso é ridículo. Sendo que também existe uma forma, que é ativando o parasimpático. E aí você, provavelmente ativando o parasimpático, você reforça esses genes que são guardiões do genoma. Então, minha palestra é só sobre essa parte de biológica mesmo, porque eu acredito que já dá para tirar boas reflexões aqui. Nós literalmente estamos nos causando câncer, por mais que isso daqui não fale, tipo, já que a carne faz isso, é cancerígeno. É diferente o processo, sabe? Você não come e a carne te dá o câncer, ela vai criando os radicais, vários processos no corpo que facilitam isso. E quando a pessoa pesquisa por si só no Google, ela não vai chegar nessa conclusão nunca, por causa que tem que juntar todo esse caminho que nós já conhecemos para chegar nessa conclusão a respeito da carne. Porque se você pegar o estudo da OMS ainda e for a fundo, você não chega nessa conclusão. Você tem que juntar uma parte biológica que tem a ver com DNA, por exemplo, que não fala em todos os estudos que você vê, porque geralmente são um médico falando, ou você vê uma pessoa da área de saúde, então não vai juntar muita coisa, uma coisa com a outra. Muito menos com a parte de Javé. Então é isso minha palestra, gente. Obrigado. Bom, Dani, obrigado pela palestra. Muito interessantes as informações que você pôde trazer. Eu achei que completou maravilhosamente a primeira palestra que você fez. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu não entendi muito bem, a ação do MIC sobre o nosso corpo, o que ele causa. Eu não fui muito a fundo, tá? Tanto que eu só peguei um exemplo de uma das partes, porque existem muitos tipos de genes. Por exemplo, existe esse gene que é simplesmente um guardião, e existe outros tipos, sabe? Existem genes que diretamente afeta a quantidade de replicação, né, de alguma célula específica. Então existem muitos tipos. E aí, com o exemplo, surgiu esse MIC, Y, né? Seria um antagonista, e ele é observado em vários tipos de câncer, entendeu? Ele tem a ver com a replicação descontrolada de uma célula específica. Não um tipo, mas em vários cânceres ele é observado. Por exemplo, se você pega alguns tipos de câncer,
onde a célula branca, a parte branca do sangue fica replicando um monte de vezes ali, vira câncer, mas também pode acontecer com outros tipos de células. Então, câncer é quando alguma coisa específica, qualquer parte do corpo fica se replicando um monte de vezes. E aí, quando você pega para estudar, eles não acham a fonte, mas eles percebem que esse gene está ativo. Entendeu? Mas ele é um só dos oncogenes. Existem vários tipos de oncogene. Então, existem diversos tipos de cânceres, a depender do tipo de célula que está sendo replicada, né? Eu já ouvi falar sobre câncer benigno, outros malignos. Você sabe diferir isso e dizer qual desses tipos que o MS cria no corpo? Pelo que eu vi, esses daí não é os benignos, não. É os maléficos mesmo. É o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer coloretal, o câncer de rim também. Nesses 4 foi observado esse MIC. Agora, a diferença de um câncer benigno para o outro eu também não sei, realmente. Porque, por exemplo, a leucemia, né? Que acho que é um dos cânceres que mais acontece. É por causa dos leucócitos, que é o glóbulo branco se replicando um monte de vezes em algum lugar específico. Então, eu não sei se o gene ele consegue falar onde vai ser essa replicação. Provavelmente sim. Mas não seria o caso desse gene, porque esse daí só faz essa replicação acontecer várias vezes. Aonde seria um outro gene que talvez foi ativado junto. Entendeu? Agora a diferença do benigno para o maligno, não sei não, em questão de câncer. Em questão de DNA. Entendi. Obrigado. Nada. Obrigado, Dani, pela palestra. Eu gostei muito, porque eu senti que complementou muito bem a minha última palestra, principalmente nessa parte, né? Porque teve uma coisa que eu percebi que eu acabei não comentando muito, também achei que eu não tinha para que ir tão a fundo, e agora você trouxe, que nós sabemos que é praticamente 2% do nosso DNA, que é DNA codificante, e os outros 98%, por muito tempo foi tratado como DNA lixo, que não serve para nada. Aí os estudos mais recentes mostraram que não é bem assim, sabe? Não é porque ele é um gene não codificante que ele é um lixo, sabe? Tem várias porcentagens, o nosso DNA é dividido em várias partes, sabe? Uma dessas partes a gente pode falar que é a parte lixo, que seria essa parte que quando é ativa causa um câncer, coisa assim. Mas outras partes às vezes tipo isso do gene, um gene reparador, sabe? E várias coisas. Então, assim, você trouxe isso, sabe? Eu achei muito legal. Que é esse GNP53. Eu não cheguei a estudar sobre ele, mas eu creio que ele não é um DNA codificante. Um gene que ele é lido e tal, igual o resto. Eu acho que ele é diferente, imagino que ele é um gene diferente, né? Então, aí já entra naquela parte da epigenética que você falou, entendeu? Porque ele não tem só o objetivo de codificar, ele é como se ele fosse ele passa o código de como codificar os outros. Então, é epigenética, porque epigenética. Eu não sei se ele codifica também uma proteína dele, provavelmente sim, por causa que ele tem que passar para a próxima célula a sua própria informação, para que a própria célula também proteja os próprios genes, entendeu? Entendi, que legal. Caramba, nem sabia, achei muito legal. E também porque, como eu disse lá na última palestra, são vários fatores que alteram a leitura do nosso gene, do nosso corpo. Um desses pontos, além do ambiente, da sua forma de viver, tem a parte da alimentação também. Então agora você trouxe, complementou perfeitamente. Legal, né? Nós falamos tanto, né? Então eu queria tirar umas dúvidas também, Dani. Lá no começo, eu só fiquei com dúvida nessa parte. Sobre o cresol. O cresol, ele aumenta quando se come a carne? Sim, porque a carne ela tem poucas fibras. Então, nem é só o cresol, a putrescina e a cadaverina. A carne tem bastante esses 3. Não é que tem, né? Ele acaba fazendo essa produção, porque isso daí acontece com excesso de alimentação. Aí a carne não é digerida por completo, que eu expliquei na palestra anterior. Essa parte entra e vai apodrecendo dentro do corpo. Surge esses 3. A quebra da proteína é muito difícil, independente de qual proteína que seja. Para o nosso estômago quebrar a proteína é bem difícil. Precisa de bastante força para quebrar os aminoácidos. Então tem a tirosina, que geralmente acontece dela passar reta sem ser quebrada. Essa aqui é bem difícil dela conseguir quebrar. E aí a minha correção é que a carne tem bastante e as leguminosas também tem menos.
e também tem fibras, então acaba ajudando na absorção. Essa é a diferença, entendeu? Agora a carne tem muito mais e tem pouca fibra, entendeu? Entendi, mas no caso, isso acontece quando tem em excesso, então. Isso. Só que aí eu fico com essa dúvida, porque é em excesso, mas aí você primeiro deu o exemplo lá de uma pessoa de 60 anos, que ela já comeu 10 bois, 16 porcos e 1.000 frangos. Isso já considera em excesso em relação ao tempo? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão diminuindo, porque, não sei, acho que a questão da academia está fazendo com que as pessoas foquem em frango. E só que a OMS coloca como acima de 400 gramas por semana, já é muito. Então isso daí daria o quê? 70 gramas por dia, alguma coisa assim. E quando a pessoa come carne, ela já come 200 gramas, né? Não é normal a pessoa comer 70 gramas, daria isso aqui de carne, uma coisa assim, não sei. É muito pouquinho. Caramba, entendi. Aí você disse que quando tem esse aumento de cresol, começa a atrapalhar na informação de um neurônio para o outro, né? Que pode afetar na fala, no pensamento, no sentimento e no movimento, né? Aí quando você falou isso, para mim essa parte juntou muito com a sua palestra do umbral também. Porque eu lembrei muito dos seres que já estão lá no umbral, num nível tão ruim, que eles estão assim, sabe? Eles já não conseguem falar direito, não têm pensamentos, tão poucos sentimentos, né? Os sentimentos que tem lá poucos, quase nada, é de raiva e tristeza e movimento também. As pessoas lá começam a se parecer até com árvores. Caramba! Eu esses dias, eu acabei comentando na palestra, mas em projeção, acredito que esses dias aí eu fui levado para conhecer, né, um lago onde tinha pessoas que estavam num nível muito baixo já em formato de peixe, e foi literalmente isso que eu senti. Elas não sabiam falar, elas tinham um rosto, assim, em formato de peixe, com uma barbatana, assim, era só tipo uma cabeça, mas não sabia falar, não passava nenhum tipo de pensamento ali, nem sentimento, e o único movimento que tinha também era realmente o movimento de um peixe, sabe? Andava pra frente, batia a cabeça e aí virava pro outro lado e batia no outro, sabe? Então, nossa, juntou muito pra mim essa parte, sabe? Dá até arrepio pensar uma pessoa chegar nesse estado em vida e o que acontece com ela depois. Nossa, Dani, muito interessante, porque agora eu fiquei pensando, eu nunca, se fizesse o caminho contrário, parecia até mentira, tipo, alguma coisa que é capaz de afetar todas essas daí ao mesmo tempo, sabe? É o movimento, o pensamento e o sentimento. Tipo, os 3 corpos que nós falamos, e uma única coisa consegue afetar os 3. Por quê? Por causa da banha de mielina, que protege o caminho que o impulso elétrico que passa dentro do neurônio, do sistema nervoso. Então, nós estamos falando através da carne, mas será que tudo que nós ensinamos, ou talvez só a ativação do sistema simpático, já causa toda essa perda de informação no sistema nervoso? Será que tem alguma coisa assim? Deve ter alguma coisa assim, porque parece que a espiritualidade está ensinando nós justamente isso, como fugir dessa destruição do sistema nervoso. Porque aí vai parar no umbral do jeito que você falou. Eu acredito que sim também, porque é aquele negócio, eu acho que cabe um estudo mais aprofundado referente a isso, mas é aquilo, né, o nosso corpo, ele interpreta o que está acontecendo no nosso espírito. Então, a pessoa que está cometendo assassinato a vida inteira, comendo carne, então o que ela está agregando para o perispírito dela vai começar a refletir no físico. Então ela mata um monte de ser, aí o perispírito dela começa justamente esse acúmulo de energia, de sofrimento, de tristeza e raiva começa a ficar no perispírito da pessoa, então vai passando pro corpo, né? Eu acredito que realmente é isso. Sim, então, só que parece que pode ser o contrário também, sabe? Parece que primeiro vai pro corpo e depois é pro espírito. Porque pode ser que a repetição, né? Porque nós vemos que a depressão e a ansiedade, a raiva é as coisas que principalmente levam para o umbral, né? Além da falta de amor ao próximo, né? Então, parece que você ativando demais o sistema simpático, você tá com alguma coisa que destrói o seu próprio corpo, entendeu? Aí destrói o perispírito também, uma coisa assim. Mas eu acho que, pode ser também, mas eu acho que cabe dos dois lados, sabe? Do corpo pro perispírito e do perispírito pro corpo. Porque quando você
no corpo vai e decide comer uma carne, você comete o assassinato, eu acho que antes da carne ser digerida e começar todo esse processo, seu perispírito já pega a energia de assassinato. Entendi. Então eu acho que aí reflete também e vice-versa, né? Sim, verdade. Eu acho que acaba sendo os dois. Caramba. Só tirar uma dúvida, o cresol, você falou que essa substância, ela ataca uma outra substância que é importante para os nossos neurônios. O nome disso, como que é? Banha de melina? Bainha. Deixa eu desenhar aqui. Bainha de melina? Isso. Então aqui tem os neurotransmissores aqui nas pontas, né? Que chega um impulso por aqui, aí o impulso passa por aqui, o caminho elétrico. Agora eu não lembro os nomes, mas acho que aqui é axônio, né? E aí ele passa por aqui, ó. Esse é o meio aqui, ó, que tem que passar o caminho sem se perder. E existem neurônios muito grandes, inclusive, pra vocês terem noção, tem neurônios que nós temos de 1 metro. Não sei onde que ele pega, mas deve ser tipo perna inteira, alguma coisa assim. E aí a banha de melina é isso aqui, ó. Ela é como se fosse quando você passa aquela fita preta, fita isolante, para que o elétron passe. É a mesma coisa, a mesma questão. Então é isolante. É isso daqui, várias bainhas de melina. Então, a função dela é proteger o neurônio. Proteger o impulso de passar reto lá sem se perder. Proteger a informação. Seria como se fosse num cabo elétrico mesmo, tipo, a parte de dentro seria os fios de bronze, né? Isso. Seria de cobre, isso, de bronze. E esse daí seria a capa, né, do fio. Isso, exatamente. Legal. Bom, confesso que essa palestra, ela não deixa tantos comentários a se fazer, porque ela foi muito completa. Acho que a primeira tinha sido já muito interessante, você conseguiu trazer muita informação e agora você complementou, tirando todas as dúvidas que restavam. Eu acho que para aqueles que assistirem as duas palestras tiverem essa honra, né, porque eu particularmente me sinto privilegiado por ter tido acesso a essa informação, né? Comecei a ser conscientizado isso quando nós estudamos o Hélio. Ele não falou tanto a respeito, mas ele deixou entender. E aí, quando nós chegamos no Alci, ficou mais claro do que nunca, através do livro do Matiz, Fisiologia da Alma, o quão errado é comer carne, se alimentar dos nossos irmãos animais. E então, essa palestra e isso tudo é muito instrutivo para as pessoas começarem a compreender o peso que é matar para se alimentar. Porque as pessoas, por exemplo, veem uma catástrofe, por exemplo, uma casa pega fogo e um animal morre queimado lá dentro, elas acham isso terrível e fazem campanhas, né, para ajudar esses animais quando eles são queimados ou quando eles são mortos dessa forma, em forma dessas catástrofes. Uma fazenda pega fogo, vários animais morrem, as pessoas se lamentam, se entristecem. Só que aí, no mesmo final de semana, naquela semana onde acontece uma catástrofe dessa, a pessoa vai para uma churrascaria e come um animal morto, assado também. Então, olha a hipocrisia, né? Numa hora a pessoa se lamenta pelo sofrimento do animal, na outra ela o come, né? Serve-se de enormes banquetes dos mais diversos tipos de animais mortos, né? Então, serve muito para as pessoas refletirem, ainda vai além, mostra para elas a consequência das atitudes, né? Porque muitas, quando se veem enfermas, quando se veem adoentadas, pensam que é culpa dos outros, pensam que é culpa de Deus, que Deus a puniu, que Deus está jogando uma maldição sobre ela, né? Porque criou-se também essa cultura através das religiões impositivas que Deus pune, então elas começam a achar que é uma punição, que Deus está fazendo elas sofrer. E com essa palestra ajuda elas a perceberem
que muitas dessas doenças que elas vêm a contrair é resultado das próprias atitudes delas durante uma vida toda, né? E não vem, adianta falar que não é porque não sabe, porque elas têm consciência, porque quando era criança que via o pai falar ou a mãe falar que ia matar um bicho ali, que ia ter que meter a faca na garganta do boi, que ia ter que dar uma paulada na cabeça do porco para matar ele, a criança vai lá e se afasta, tem medo, né? Acha uma coisa terrível, mas um pouquinho depois está comendo lá o bicho, entendeu? Aceita comer. E cresce, continua adulto, tem a consciência de que é errado, de que é ruim matar, não gosta, mas não gosta de ver, da visão disso, mas ainda continua sendo cúmplice, continua sendo co-assassino, co-culpado disso. Então tem a consciência de que é errado, mas faz mesmo assim, durante toda uma vida, durante 80 anos. Como você falou aí, assassina 10 bois, 16 porcos e sei lá quantos frangos, 1000 frangos. Assim, fica muito evidente para as pessoas o quão errado isso que elas devem parar o quanto antes com essa atitude criminosa, sem contar também as consequências espirituais, né, da absorção dos fluidos magnéticos animalizados que levam a pessoa a continuar tomando atitudes de baixo nível que remetem às atitudes do animal irracional, né, aviltando a sexualidade, a agressividade, a raiva e tantos outros sentimentos que nós sabemos que prejudicam a nossa reparação celular e a replicação saudável das nossas células e dos nossos genes, né? Então, obrigado pela palestra. Acho que eram esses comentários que eu queria trazer aqui. Nossa, obrigado, Gloria. Daniel, também gostei bastante dessa palestra, acho que ela foi assim, muito importante. Eu também ela, por ter sido já uma palestra mais de complemento, complementou a sua palestra, a minha, a outra sua, complementou várias outras palestras. Eu também não tenho tantos comentários, né? Foi mais perguntas mesmo nessa parte biológica, mas eu achei, assim, eu acho muito legal os números, sabe, quando você traz esses números, porque é uma coisa que abre os olhos das pessoas, e realmente é isso tudo que o Valdir falou, sabe? A pessoa se comove tanto quando escuta um caso de injustiça, né? Igual tem acontecido recentemente aí, do cachorrinho lá que foi, bom, sofreu bastante lá, né? Um grupo de adolescente que pegou um cachorro e o cachorro sofreu tanto que tiveram que sacrificar, né? Não conseguiu sobreviver. E, cara, assim, é uma história horrível de se ouvir e todo mundo vai e se comove com essa história, começa a fazer umas campanhas em prol da justiça, né? Mas não para estudar o que acontece com os outros animais dentro dos lugares onde mata, né? Porque é casos muito piores, assim, sabe? De tortura com o animal, sabe? Mata o animal ainda vivo, né? Porque tem aquela coisa de que não pode vender a carne depois de morta, né? Então, assim, é muita hipocrisia, né? Que a gente enxerga hoje em dia, né? Nesse tipo de situação. E esse tipo de palestra mostra, sabe? Abre os olhos para as pessoas. Então, assim, eu acho muito importante esse tipo de palestra. E eu acho muito legal também você ter essa coragem de mostrar que você trouxe uma informação errada na última palestra, que mostra que nós estamos aqui estudando, né? Nós não somos os mestres nos assuntos, nós só estamos aqui estudando, tentando chegar em conclusões mais profundas. Então, todo esse estudo de carne, esse tipo de coisa, não é para ser um viés às nossas crenças, né? Ah, porque nós temos a crença de que não pode. Não é isso, é porque nós estamos estudando, sabe? Se tivesse um estudo que prova que tudo isso que a gente está falando é errado, a gente ia aceitar também esse estudo, a gente está aberto a correções, né? Então, você mostrar nessa palestra que você trouxe uma informação errada, para mim mostra para todos aqui que nós só estamos estudando, sabe? É isso que nós esperamos das próximas pessoas. Nós não queremos que as próximas pessoas, os humanos do futuro, sejam perfeitos. Nós só queremos que eles estejam abertos a estudos, assim como nós fazemos. E eu também digo aqui, sem medo algum, que eu também estou me esforçando até nessa parte da alimentação. Eu ainda tenho, ainda como o frango e peixe, né? Eu ainda tenho essa parte. E esse ano eu decidi que eu iria começar a diminuir.
E agora que eu decidi que eu vou diminuir, eu percebo que eu ainda tenho um pouco de vício no frango e no peixe, sabe? É uma coisa que eu assumo sem medo, porque às vezes eu percebo que dá vontade, sabe, de comer. Você pensa, nossa, mas isso daqui vai me saciar bem mais do que eu comer, sei lá, ovo, né, e outras coisas assim. Então, é um defeito meu também que eu estou enfrentando agora, esse vício, né? Eu percebo agora que eu também acabei desenvolvendo um certo vício através dos anos que eu venho comendo. Mas nós estamos aqui tentando melhorar, sabe? Nós temos que respeitar o nível de evolução de cada um, né? Óbvio que a gente não pode chegar e forçar uma pessoa a parar de comer carne, mas nós podemos incentivar ao estudo, né? Eu acho que esse é o nosso maior trabalho aqui, é incentivar os estudos. Que através dos estudos a gente começa a enxergar a verdade e naturalmente nós vamos mudando a nós mesmos, né? E, novamente é aquilo que Jesus percebeu, que fazer essas coisas à força não daria certo. Tem que ser através dos estudos e através das nossas próprias conclusões que nós mudamos e conseguimos trazer boas alterações na leitura do nosso DNA. Então, obrigado, Dani, pela palestra. Acho muito importante. Por mais que tenha sido mais curta, acho que foi uma das mais importantes assim também. Espero que todos também tenham conseguido chegar até aqui, até essa parte. E obrigado também ao Valdir pelas conclusões, pelas perguntas, complementou bastante. Também agradeço a todos os mestres e a todas as pessoas que assistiram até aqui. Obrigado, o comentário de vocês dois, acho que foi muito importante, muito bonito, assim, também me deixou feliz o que vocês dois falaram, que eu tava um pouco preocupado com essa palestra, sabe, pelo peso, acho que eu tava me afetando, sabe, pesquisando sobre isso, por causa que eu não queria também deixar muito pesado, também não fiz muito para deixar mais leve, porque acho que tem que ser mesmo pesado esse assunto. Então, agradeço os dois por ter entendido o assunto e acho que serve para nós mesmos, né? Nós também temos muito a melhorar. Acho que essa questão, por exemplo, do frango, acho que é bom fazer um aprofundamento, que era um dos pontos que eu ia falar, não falei muito, mas eu não quero usar isso como desculpa, tá? Nós já estamos nesse caminho de não comer carne, deve fazer o quê? Com uns 4 anos. E nós tiramos a vermelha, a carne de porco, e claramente está na hora de nós tirar a carne de frango também já. Então, não é querendo se defender, não. Mas acho importante também explicar a diferença. Todo mundo fala que a carne de frango é a carne branca, né? E realmente ela é branca por causa que ela tem menos mioglobina, que a mioglobina é o que deixa aquela cor vermelha, por causa da hemoglobina também, mas ela faz um estoque de oxigênio, a carne vermelha. E a carne branca, ela não tem estoque de oxigênio, então ela é uma carne, é um músculo, né, que quando o ser que tem esse músculo usa ele usa rápido e cansa, porque acaba a energia dele. Então, por ter menos mioglobina, ele tem menos estoque e tem menos ferro M, bem menos ferro M. Então ele tem já é bem menos cancerígeno e também tem a questão espiritual, que nós entendemos, que o mestre Ramatiz nos passou, que o espírito de uma galinha está num nível bem abaixo de um porco e de um boi, então é como se fosse uma alma coletiva, né? Então nós vemos até essa diferença, né? Tipo, nós mata 1000 galinhas enquanto nós mata 16 porcos, mas pode ser que seja equivalente, alguma coisa assim, sabe? E falando em almas, pode ser que fossem 16 almas também de galinhas para esses 1000, não sei, alguma coisa assim, sabe? Isso não justifica nós comer ainda, então com certeza que nos meus planos também está esse ano tirar. E nós vamos começar uma alimentação vegetariana e vamos saber que ela não vai ser perfeita. Realmente vai faltar algumas coisas, vamos ter que suplementar B12 e algumas coisas assim, tendo essa noção de que nenhuma alimentação é perfeita hoje em dia. Só queria trazer um exemplo aqui, antes de nós finalizarmos, de um rapaz que eu conheci recentemente na empresa lá, um cliente. Eu estava conversando com ele sobre um imóvel, né, e a foto dele era de uma vaquinha, assim, e lá estava escrito não mate os animais, algo do tipo assim. E depois eu fui conversar com ele pessoalmente, ele me contou a história dele, que ele já é vegetariano há 13 anos, ele parou de comer carnes. Ele me contou a história de como foi que ele decidiu ser vegetariano, né, que ele encontrou uma gatinha um dia na rua, um filhotinho, e resolveu adotar, levou para casa.
Ele falou que pegou aquele apego, aquele carinho, né, pelo animal, e alguns dias depois ele viu um homem, provavelmente um viciado em substâncias, passando na rua com um gato morto na mão, segurando assim pelo pescoço, e provavelmente ele estava levando para comer o animal. E ele falou: putz, eu não gostaria que fizessem isso com o meu animal, né? E aí nisso ele fez a ligação com os animais, com os bois, com as vacas, com os porcos, com as aves. E nisso ele tomou a decisão de que ele não mataria mais, porque ele percebeu que ele não gostaria que matasse o animal dele para se alimentar. Então por que ele não deveria ter compaixão pelos outros também? Então ele resolveu parar de comer carne, ele parou, ele fez aquela graduação, né? Tirou primeiro a carne de porco, a carne vermelha, a carne de frango, e manteve o peixe por algum tempo e depois tirou o peixe também. Hoje em dia ele é totalmente vegetariano. E ele me contou que ele faz os exames com frequência para ver como estão os indicadores dele. E antigamente ele tinha vício em álcool, vício em drogas e vício em carnes também, né? E hoje em dia ele se libertou desses vícios, né, dos três, e antigamente os indicadores dele de colesterol, de triglicerídeos, de diabetes eram todos altos, e hoje em dia todos os níveis estão bem, exatamente no meio do padrão de normalidade, né? Então geralmente sei lá, de 50 a 100, um determinado indicador, daí está em 75, sabe? Tudo dentro da média. Ele já tem quase 60 anos, então é uma idade normalmente onde a pessoa começa a apresentar determinados problemas. Ele falou que todos os indicadores dele dão perfeitos, mesmo sem comer carne, e provavelmente nem faz muitos tipos de suplementação. Então, para as pessoas verem como é benéfico o parar de se alimentar dos nossos irmãos animais. Entendi, caramba, que interessante. É muito louco como que as pessoas tentam de todo jeito debater essa questão de parar de comer carne. Nós escutamos hoje em dia também que eu fiquei impressionado com isso. Eles falaram que os homens estão deixando de ser homens, essa questão de diminuição da testosterona, porque eles estão comendo menos carne. Eu pensei, nossa, o que tem a ver, sabe? É óbvio que em algum ponto dos estudos que eles vão fazer vai fazer sentido, mas aí indo mais a fundo nós vemos que não é. Então essa história foi um ótimo exemplo de que não é, o cara tirou e conseguiu manter no meio. E eu acho que ao longo das nossas palestras sempre vão surgir questões assim, porque agora tem o vegetarianismo e o carnivorismo, né? São pessoas que defendem o carnivorismo a alimentação carnívora com toda a vontade, contra o vegetarianismo, não come leguminosas mais. Então eu acho que talvez estamos numa guerrazinha assim, sabe? Que nós temos que nos defender, porque e temos que nos defender com propriedade, com autoridade, porque senão esse pessoal espalha a ideia deles e vence muito superficialmente. Então, é muito legal essa história que você contou. Acho que é bom nós sempre ter essas histórias de exemplos possíveis para nós saber que estamos certos. Nós mesmos somos exemplos disso, eu acredito, né? Porque a nossa saúde é muito boa, nós três. É muito difícil eu pegar qualquer doença, né? Esses dias mesmo, passei mais de 90 dias no hospital, não peguei nada, sabe? Até cogitaram, um monte de gente me falou, chega, você vai ficar doente também. Eu não peguei nada, uma gripe que seja, sabe? E acho que nós todos somos assim, né? Somos bem fortes hoje em dia. Então é isso, acho que nós estamos sendo o exemplo também. E com o tempo nós vamos ver. Eu escutei muito de muita gente que eu ia ficar fraco quando eu parasse de comer carne. Mas até hoje os efeitos são só positivos. Eu vejo que é muito difícil ter ansiedade, essas coisas. Então, fadiga, é difícil eu estar cansado também. Normalmente eu acordo já com energia, essas coisas. É isso, acho que nós somos um bom exemplo. E assim, se ainda resta dúvidas que tem como ter um corpo saudável sendo vegetariano, é só pegar para estudar ele já é considerado até um bodybuilder, né? Que ele é um fisiculturista lá, é o Ícaro. Ele é muito forte, o corpo dele, assim, ele é fisiculturista mesmo, profissional. O corpo dele é a nível de atletas que usa bomba. Mas ele é completamente natural e vegetariano. Caramba! Ele percebeu através da dieta vegetariana que tem como, Nossa. que é até mais fácil. Então ele incentiva o vegetarianismo e fisiculturismo. Então assim, se a pessoa está preocupada com essa questão da saúde, que não tem como construir músculo,
Aí é até recomendado estudar um pouco o Ícaro, Aham. porque ele trouxe todos os estudos completos ali, tem como. Que legal. Mais um exemplo. Então é isso. Então é isso, gente. Obrigado pela palestra. Obrigado por ouvir a palestra, por conseguir compreender e tirar as dúvidas. Acho que as dúvidas também ajudou, né? Deve ter partes que eu falei assim, deve ter ficado complicado de entender. E também acredito que muito do que eu falei pode estar errado, assim, não na questão da mensagem final, mas da explicação, porque, por exemplo, essa parte aqui, ó, que estava explicando o excesso sistêmico e depois chegou no excesso funcional, no meu próprio estudo ficou bem complicado, porque muitas coisas se repetiam. Por exemplo, o excesso local era quando essa repetição acontecia muito no intestino e aí causava localmente um machucado. Só que aí isso também apareceu lá quando eu fui explicar do câncer. E aí já não estava mais, também aqui não estava falando mais de excesso, já era uma coisa que acontece só comendo só a carne uma vez que fosse. Que aí era esse redox aqui, que é essa fórmula aqui. Que ele é do ferro 2, ele vira o ferro 3 e fica num caminho assim, tinha vários nomes complexos. Então, o que eu quis trazer, na verdade, é uma parte superficial. Quem quiser estudar mais e sem viés, né, precisa pesquisar sobre o ferro M, sobre essa fórmula aqui de redox, e aí vai conseguir chegar em alguma conclusão. Não estou falando que o jeito que eu expliquei está corretamente, entendeu? Pode ser que eu inverti alguma coisa com outra, tá? Então deixo claro o meu erro aqui. Como você disse, somos leigos tentando aprender juntos. Caso alguém veja erro no vídeo, e pode escrever nos comentários que nós trazemos uma correção numa próxima palestra. É isso, obrigado, gente.